dia aos radiovintes da Rádio do Trabalhador. Para nós é um imenso prazer dar continuidade ao nosso programa novamente. Com certeza. Arthur, vamos acertar ali. Arthur, tu troca para nós o microfone. Isso, Arthur tá aí já. Porque o Dilson ouviu, né? As pessoas ouviram o Dilson, mas ele ficou com a voz mais baixa, porque captou aqui pelo meu microfone. Dilson, mais uma vez, bom dia. Bom dia aos radiovintes da Rádio Trabalhador. Para nós é um imenso prazer estar aqui novamente, diretamente dos estúdios, né, da rádio, Ah, que beleza, hein? para fazer mais um programa aí com essa importante rádio. Com certeza, tamo junto. Meu amigo Gilney, como é que está? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Trabalhador. Estamos hoje aqui presentes para passar mais algumas informações para o pessoal também, referente aos informativos dos sindicatos sindicomerciários de Erechim. Com certeza. Sindicomerciários. Minha amiga Enelice. Anelice. Annelise. João. Bom dia, João. Annelise. Tá certo lá na... Annelise, isso, João. Mas tudo bem, nós estamos aqui para Annelise. participar, não importa. Annelise. Annelise. Isso. Bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui para participar, sem problema nenhum se chamar o nome errado também, João, tá tranquilo. Annelise. Eu vou acertar. Até mais, me dê pelo menos mais uns 6 meses, tá? Com certeza, estamos aqui com paciência, não tem problema, Não João. tem problema. Annelise, que beleza que vocês estão aqui. E vamos falar um pouquinho aí sobre o surgimento dos sindicatos, Dilson. Também falar um pouquinho sobre toda essa questão aí da luta sindical. Mas falamos um pouquinho sobre o sindicato, que foi as entidades sindicais surgiram como uma resposta à exploração aí da questão do trabalho, né, Gilson? Exatamente. O surgimento do sindicato se passa lá pelos meados do século 2000, do século 18 e 19, né, onde os trabalhadores eram muito explorados e resolveram formar associações e reivindicar seus direitos. Desde lá para cá, houve muitas lutas, muitas conquistas também, podemos dizer assim. E estamos aí. Nós, hoje, no sindicato atual, na verdade, a gente luta para garantir o direito dos trabalhadores, né? Então, estamos buscando cada vez mais a garantia do trabalhador ser mais valorizado em cima da questão do trabalho que ele apresenta para as empresas. Perfeito. Annelise, a questão da união faz a força e o nascimento da convenção coletiva. O que nós podemos falar sobre isso? João, muito importante, né? É por isso que a gente convida tanto os comerciários de Erechim, da região, para participarem das assembleias, para construir esse processo junto. Porque o processo da convenção e do dissídio, ele é muito importante. São mais de 50 cláusulas, né? Temos convenções com 40, 50, até 60 cláusulas, que é a manutenção dos teus direitos do dia a dia. Tá lá, a gente sabe que a CLT tem muitos direitos e esses mesmos às vezes não são cumpridos, né? Porém, o nosso dissídio vem para ampliar, resumir também, explicar melhor, às vezes, alguns direitos da CLT, e a gente pede essa participação para que os dissídios normatizem as leis. A gente precisa que as pessoas, que as empresas tenham facilidade de interpretação dos direitos e que se cumpra no dia a dia, né? Por isso o dissídio fica tão importante, né? E por isso a questão da união. Um dissídio sem uma assembleia lotada, como a gente pede, né? Que seja sempre muito bem participada, com muita participação dos comerciários, ela fica mais forte. Até durante a assembleia você fica sabendo dos direitos, você vota em cada item, né? Então você já fica por dentro dos teus direitos e da execução e do cumprimento deles, né? E unidos é sempre, né, João? Unidos sempre é mais forte, né? Beleza, estamos aqui conversando então com o Dilson, com a Annelise, estamos com o Junei também por aqui. Na nossa programação de hoje, dessa quarta-feira, ao vivaço por aqui, os amigos do Sindi Comércio de Erechim. Junei, a gente fala um pouquinho da história, como começou, quais foram as primeiras grandes lutas dos sindicatos, Junei? Olha, a luta sindical ela vem de muito tempo atrás mesmo, onde lá no início o trabalhador ele tinha o trabalho dele de 16 horas diárias. Foram conquistadas reduções com grandes lutas sindicais que não foi baixadas imediatamente para 8 horas diárias que temos hoje.
ela foi bem gradativa na Constituição passada e tudo mais, desde os próprios direitos sindicais que a gente conseguiu a conquista. Desde 13º, que não tinha sido implantado antigamente, a gente conseguiu com uma luta de união do trabalhador e sindicato. 13º salário, férias, auxílio maternidade que nós temos hoje também, que é muito importante nessa parte do sindicato, no dia a dia, na caminhada. E com certeza que se faz mais força com a união do próprio trabalhador junto ao sindicato. A força do sindicato que une um ao outro sempre é bem-vinda dos dois lados também. Com certeza. Gilson, sobre a questão da conquista da jornada de 8 horas, né? Foi uma luta sindical ferrenha, né? Exatamente. Se tu pegar os sindicatos, na verdade, começaram a surgir no Brasil, a luta mais ferrenha, podemos dizer assim, foi pelo século XX, né? E ali nós tivemos a luta, sim, pela jornada, redução, melhor dizendo, da jornada de trabalho. Antes se trabalhava 16 horas, né? E aí gradativamente foi reduzindo isso. Por quê? Porque, na verdade, os sindicatos começaram a unir os trabalhadores e reivindicar isso. Como hoje nós temos, na verdade, nós estamos numa campanha aí para redução. O fim da 6x1 e a aprovação do 5x2. Então, nada veio de graça. Se tu pegar o movimento sindical, fazer uma reconstituição da história, lá no passado nós tivemos muitos trabalhadores que perderam suas vidas lutando por uma melhora, por uma alternativa melhor de trabalho, né? Por isso que nós temos hoje estas conquistas já no papel, onde que as empresas respeitam, cumprem, e a gente continua reivindicando, né, melhores salários, melhores condições de trabalho e, sim, a redução também da jornada de trabalho. É isso mesmo, né? Redução da jornada de trabalho é importantíssima para todos nós, né? Logicamente que o comércio vai ser bastante impactado, a gente já falou sobre isso aqui também e com outros sindicatos, e é essa luta que está sendo agora travada. Na questão dos direitos, Annelise, muitos direitos, como o Gilson já falou, das 8 horas diárias, o Junei falou do 13º salário, tudo isso modificou a sociedade brasileira, né? A partir da luta sindical, né? Então, João, até quero colocar para complementar a fala do Gilson, que a gente já completou 100 anos, né, da maior greve sindical do começo de tudo que houve em São Paulo, né? Então, assim, ó, a gente tem que ressaltar que a partir dessa greve, que foi numa empresa têxtil, né, começou no Brás, no estado de São Paulo, na região do Brás, e que ela foi organizada entre mais pessoas, né? Eu vou destacar o nome de uma mulher, que foi muito importante, Antônia Soares. Ela teve um papel excelente, maravilhoso nessa organização da categoria, né? E que ela trouxe essas mudanças. A partir dessa greve de 100 anos atrás, que passou de 14 a 16 horas para 8, teve um aumento após essa greve, esse movimento sindical que mobilizou muitas pessoas, de aumento salarial de 30%. Então, teve uma valorização muito grande, né, entre as pessoas. E o que eu posso te dizer? A partir desse acordo que foi feito, dessa greve de 100 anos atrás, então, para comprovar como essa luta pelos direitos já é antiga, né? Nem todos os itens do acordo foram cumpridos. Então, a partir desse momento, dessa greve muito grande, uma das maiores que teve, de 1917, e que não foi cumprido, vem aí a importância do sindicato de fazer cumprir o que se acorda. Porque às vezes a gente tem um dissídio maravilhoso, a gente tem as pessoas que querem cumprir e tem alguns que não cumprem. Então, vem essa importância muito grande do cumprimento das cláusulas, né? Perfeito. Junei, a questão da luta sindical, ela é travada, como diz aqui a Annelise, já há mais de 100 anos, né? E o sindicato tem um papel importante no Brasil, né? E eu queria que você destacasse aí essa importância do sindicato estar forte, de estar aí, então, vamos dizer assim, bem amparado, né? E com a União dos Trabalhadores, né? A importância do sindicato no Brasil, ela vem de longa data e mais do que nunca agora, nesses tempos,
o sindicato tem que estar fortalecido, né? Exatamente. A luta sindical ela já não vem de hoje, é de tempos, só que é importante a união do trabalhador, a gente frisa novamente isso, porque dentro da empresa o trabalhador sozinho muitas vezes ele não consegue lutar pelo seu direito, um aumento a mais, um direito a mais, uma qualidade de vida dentro da empresa. E com a força do sindicato unida, claro que o sindicato não consegue fazer isso sozinho, você vem da parte dele também, trazer os problemas da empresa para a gente conseguir conciliar isso com empresa e trabalhador e sindicato. É sempre importante frisar essa parte, que o trabalhador tem que estar presente no sindicato. Igual a minha colega Annelise já comentou antes, nas assembleias a gente discute toda essa questão, passa novas leis e tudo que está surgindo em assembleias que o trabalhador fica mais presente. No próprio dia a dia, quando ele tem um tempo, também ele pode contatar o sindicato para estar tirar algumas dúvidas, informações a mais, para ele estar levando para dentro da empresa, complementando no trabalho, até para os seus colegas e tudo mais. Com certeza. Estamos aqui na Rádio do Trabalhador, estamos recebendo hoje o Junei, presidente do Sindicato dos Comerciários de Erechim Região, a Annelise, que é tesoureira, ela é do financeiro, né? Então, a Annelise está conosco por aqui também, e o Dilson, né, que ajuda também, contribui, diretor do sindicato, também faz um trabalho importante nessa questão da comunicação do sindicato, que é bem importante para todos os sindicatos. Dilson, na questão da CLT, a CLT que de vez em quando o pessoal dá aquela, né, brinca que a CLT não é mais importante, mas lá em 1943, quando foi instituída a CLT, os sindicatos tiveram um papel, eu diria assim, determinante, né? Com certeza. Na verdade, já vinha uma luta para que os trabalhadores botassem no papel as suas leis, né? E essa luta começou lá atrás, né? Antes ainda de 1943. E graças, claro, ao Estado que colocou, mas na verdade teve toda uma pressão dos trabalhadores para que se colocasse no papel e se cumprisse. E junto com isso fortaleceu muito o movimento sindical, porque o movimento sindical conseguiu daí efetivar, na verdade, no documento, no papel, para cobrar das empresas. E até hoje, na verdade, se tu pegar e analisar, a gente se baseia para a CLT, muitas leis para defender o trabalhador, tal, né? E muitas leis ainda que, mesmo lá desde 1943, elas estar vigorando, não são cumpridas por muitas empresas. Então, o papel do sindicato é fundamental para este cumprimento, para esta atuação direta, né, na defesa do trabalhador. Com certeza, importante, né? O sindicato, a gente tem um orgulho grande de dizer que é sindicalista, né? Porque a gente tem essa certeza que o sindicato é o guardião, né? O guardião do direito dos trabalhadores. E é isso que a gente faz aqui diariamente, né? E com os parceiros sindicatos também, não diferente aqui com o Sindicato dos Comerciais de Erechim e região também. Annelise, vamos falar um pouquinho sobre o sindicato como defensor do direito do trabalhador no dia a dia, né? Porque a gente sabe que as leis, elas não acontecem, né? Nós estamos aí observando ou vivenciando, experimentando essa questão da redução da jornada 5x2 e como é demorado, como dá debate uma mudança de lei, uma PEC, um projeto de emenda na Constituição. Mas no dia a dia o trabalhador tem que ser sempre lembrado do seu direito e o sindicato tem esse papel, né? Nossa, João, imenso o nosso papel, assim, ó, na questão do dia a dia. Porque, assim, ó, da mesma forma que as leis estão ali, que a CLT está aí, tem o descumprimento e tem as alterações, né? Olha, essa semana caiu a idade mínima, né, para aposentadoria especial. Então, assim, além da gente ter que estar atento ao dia a dia, a gente tem que estar atento às mudanças de lei para informar as pessoas. Então, a gente já aproveita esse espaço também, lembrando que quem tem especial, com insalubridade, a gente caiu essa regra, né? Caiu a idade mínima. Então, que as pessoas também venham até nós, a gente vai encaminhar para os advogados trabalhistas que a gente tem contato com o nosso e com os demais previdenciários, para que faça de novo a correção. Muitas pessoas que até semana passada não tinham esse direito, a partir dessa semana passaram a ter, e é muito importante. É de 8 a 10, 12 anos a menos que você precisa contribuir e já passa até a aposentadoria especial. Lembrando que essa regra foi uma da reforma trabalhista,
que tinha prejudicado bastante o trabalhador nessa questão da insalubridade e que voltou, que graças a Deus o Supremo agora, o Tribunal Federal derrubou essa semana, então que aproveitem também esse vácuo antes que mude e altere de novo, Mude de novo, né? que corram até nós, que procurem ajuda, que liguem para nós, que a gente encaminha para dar prosseguimento para esses processos e para esse pessoal que não estava tão, né, tão beneficiado, agora voltou. Então, o nosso dia a dia, ele é forte, eu quero dizer assim, É que corrido, né? ele é corrido, porque a gente tem que estar atrás das leis, atrás das modificações como o Dilson falou, tentando fazer que tudo se cumpra, porque ainda, apesar de todo mundo saber, de ter escritórios competentes e todo mundo ter um auxílio contábil, sempre tem algumas coisinhas que passam, né? Aquela rescisão que não é feita em 10 dias, aquelas férias que não recebe o aviso 2 dias antes, aquela venda dos 10 dias que quando o funcionário quer não é aceito. Então, às vezes, as empresas têm certas regras que até a gente pode entender que favorecem eles, mas não estão condizentes com a CLT. Então, a gente tem que estar ali para todo dia manter isso, né? Manter isso, né, vivo na cabeça das pessoas. Gilney, queria que você comentasse duas situações, que é a negociação salarial e a questão da valorização salarial. A negociação coletiva e a valorização salarial do trabalhador. Porque a gente, muitos trabalhadores, embora, Annelise, Dilson, Gilney, pessoal que está nos assistindo em casa ou no trabalho, está nos escutando. Tem muitos trabalhadores que chegam lá no Sindicato dos Comerciários de Erechim e região e dizem, não, eu faço o meu salário, a minha empresa me valoriza. Muitas, você é uma exceção, então, porque assim, na maioria dos trabalhadores, infelizmente, Junem, só conseguem ter uma valorização salarial através da negociação coletiva, né? Essa parte é muito importante. O trabalhador está ciente porque todo ano nós negociamos a convenção coletiva. Um exemplo, nós, sindicomerciários, nós negociamos ao total 8 convenções, certo? Cada uma tem cláusulas diferentes, no final ela dá o mesmo intuito, porém é um benefício a mais que a gente tenta conquistar, porque infelizmente não depende só do sindicato implantar uma cláusula beneficiária para o trabalhador. É negociado com a patronal, esse reajuste anual, mantidas as cláusulas que condiz ao trabalhador de todo ano também, só que como o próprio funcionário vai ter que ir lá na empresa estar cumprindo o seu dever, que a empresa vai estar botando as ordens, os deveres, a empresa também tem que estar cumprindo, em primeiro lugar, a CLT e essa convenção coletiva que a gente tem, que a gente tenta estipular alguns benefícios a mais. É muito importante isso para o trabalhador estar ciente, a empresa estar ciente, a contabilidade que repassa isso à empresa, que muitas vezes a própria contabilidade ela é eficiente nisso, ela tenta repassar isso à empresa, mas a empresa acaba deixando de lado. Ela, muito momento, fecha o olho, aí que entra o papel do sindicato de fiscalização, porque no nosso dia a dia a gente negocia a convenção coletiva no ano, porém depois a gente tem que pôr ela em prática, a gente tem que estar fiscalizando. Claro que um descumprimento ele não é a gente não consegue constatar da noite para o dia, em um minuto, é com denúncias de trabalhadores, as próprias fiscalizações, alguma coisa na empresa que a gente faz também, e depois a gente tem que pedir uma folha de pagamento para constatar esse erro, acionar o nosso setor jurídico e tudo mais, às vezes um contato com a empresa para tentar estar resolvendo essa negociação. Com certeza. A Annelise quer complementar. Eu quero, João. Eu quero colocar assim na fala do meu colega que nós temos o mês do dissídio, né? O mês da convenção, que é junho. Uhum. E que para nós, o sindicato, é bem complicado a gente aceitar e assinar uma convenção onde o nosso INPC já é um INPC mascarado, né? Com certeza. Se a gente fosse calcular lá no mercado todo dia, lá no dia a dia nosso do trabalhador, o quanto as coisas aumentam, o quanto aumenta o aluguel em Erechim, o quanto aumenta o mercado, a gente nota o quanto o nosso INPC, que é divulgado pelo governo, que é o que nós temos como sindicato que nos basear para negociar o aumento, e a dificuldade desse INPC estar mascarado, de estar 5%, de estar 4%, 40%, menos de 5%, às vezes a gente sabe que no dia a dia o aumento foi muito maior
de tudo. E a dificuldade de repassar isso com a patronal. A gente entende os problemas que a patronal tem, a gente entende os problemas climáticos que a nossa região teve, a gente consegue, a gente é humano, a gente entende todos os lados, mas assim, a gente quer frisar que, se não repassar um INPC condizente com a inflação, o trabalhador sai perdendo. E é o mesmo trabalhador que não recebe aquele aumento devido e que não vai circular no comércio. O comércio ele é muito da cidade. É muito difícil. Nós não somos uma cidade turista. Então, assim, o turista não vem gastar com nós. Quem vai gastar é o próprio trabalhador da cidade. Então, nós precisamos valorizar, nesse dissídio, o salário do comerciário, porque é ele mesmo que vai gastar no comércio de Erechim. Então, assim, a gente sabe que o INPC está mascarado, a gente sabe da dificuldade que é trabalhar, que é negociar com o patrão esse momento, e às vezes, assim, João, a gente chega no final esgotado de uma negociação e não está feliz. Quando a gente vai lá e fala para o trabalhador, olha, o teu salário aumentou 5%, a gente não está feliz, a gente queria muito mais. Mas, às vezes, é o que dá para fazer no momento, não tem o que fazer para garantir esse dissídio com todas as outras demais cláusulas sociais, né? Temos que manter tudo isso. Com certeza. Eu concordo, né, em tudo que a Annelise falou, que é exatamente isso, né? A inflação é exatamente o cálculo da inflação, ele é bastante, né? Porque ele faz exatamente uma média das capitais. Ele não tem a realidade de outras cidades, né? Por isso que às vezes a gente acha, enfim, valorizou, né? Valorizou, mas a gente observa que poderia avançar mais. Mas o NPC é isso. O NPC é o pontapé inicial, né, Dilson, para você poder começar a negociar. Dilson, agora a gente finalizando esse assunto aqui, né, da questão da valorização salarial. Os desafios aí dos sindicatos aí para esse novo mundo que se apresenta. Logicamente que nós já falamos aqui sobre a questão da juventude presente no mercado de trabalho, nós falamos aqui também dessa questão da carga horária exorbitante, nós queremos que a escala 5x2 seja implantada o quanto antes, e tem muitos desafios pela frente, né, Gilson? Com certeza, o movimento sindical, ele não só o movimento sindical, mas se tu pegar, as empresas também vêm enfrentando as novas tecnologias, as novas IAs que estão surgindo aí, né? E com isso o movimento sindical com certeza tem que se aprimorar, tem que se atualizar, tem que buscar informações para proteger e garantir os direitos que estão aí, né? Porque tu vê hoje muitos trabalhadores que resolveram ser empresários, mas aí tu vai ver que tipo de empresário o trabalhador vai ser um empresário Uber, por exemplo. Qual é os direitos que ele tem? 13º, férias, FGTS. Então, muitas vezes tu tem que botar na ponta do lápis para fazer o cálculo e tal. Mas o papel do sindicato, sim, é valorizar o trabalhador, fiscalizar e estar por dentro dessas mudanças que estão aí, defendendo a questão principalmente do trabalhador e as leis sociais e os direitos conquistados até hoje, porque não adianta lá no passado a gente fazer toda uma luta, está fazendo uma luta hoje, e aí vem essa tecnologia, não, é melhor para isso, para aquilo, vai agilizar, mas aí o trabalhador vai ficar sem direito, vai continuar sendo explorado. Aí nós vamos regredir lá no século XVIII, XIX, que a gente estava lutando para conquistar isso. Então, o papel do sindicato, sim, é se atualizar e estar do lado do trabalhador no dia a dia. Com certeza. Dilson, estamos aqui com o Dilson, estamos aqui com a Annelise, estamos com o Junei. Agora, eu acho que a partir de hoje, né? Concretizou o nome. Concretizou o nome. Annelise, eu quero que você fale de um assunto, Annelise, que você traz com bastante propriedade, e você já falou conosco em outros momentos aqui na Rádio do Trabalhador, mas nós queremos que reforçar né, a sua posição. Quanto à questão do sindicato na defesa da democracia, né? Nós sabemos que hoje a gente passou um período muito difícil, né? Tivemos aí 2018 a 22, né, onde sofremos a nossa democracia, ela está sendo lapidada, né? A nossa democracia ela é bem novinha, é jovem ainda, mas que nós temos vários grupos, grupo na internet, grupo que se reúne na calada da noite, sempre criando
fazendo estratégias contra a democracia. E o sindicato também tem um papel de defesa da democracia brasileira, né, Annelise? Sim, João. Nós temos que lembrar assim, ó, estamos e somos um país democrático, ok. Só que essa democracia tem que ser usada com muita delicadeza. A gente tem que cuidar nesse momento, esse ano principalmente de eleição, as fake news. Muitas Muito fake chegando, news, tá porque chegando já. é essa, de princípio, que o sindicato identifica como o primeiro, o que mais pode atingir as pessoas. Todo mundo tem acesso à comunicação, a celular, às mídias, só que assim, ó, como você falou, na calada da noite, certos grupos colocam posições e a gente tem obrigação como ser humano, como cidadão e como um ser humano democrático, de avaliar o que está sendo falado, de julgar antes de repassar. Você pode concordar ou você pode não concordar com a democracia, mas ela existe e tem que ser usada. A gente sofreu certos golpes aí nos últimos tempos, né? A gente sabe que a democracia no Brasil balançou um pouco, né, João? Mas a gente tem obrigação, principalmente como ser humano lá pequenininho, sabe? O ser lá da tua comunidade, o vizinho, o amigo, aquele que está lá no grupo. Não sendo num grupo grande, não, ou sendo também num grupo grande, mas assim, como um ser pequeno, identificar, ler, avaliar e não repassar fake news. É muito complicado. O que mais atinge a democracia no Brasil e no sindicato hoje é isso. Se você está com dúvida do nosso trabalho, do trabalho de algum órgão, de qual seja, estou falando pela nossa entidade e por outras, por vários sindicatos de Erechim, qualquer que você for trabalhador e estiver com dúvida, entre em contato com a gente, pergunte, vá lá conversar com nós, venha tomar um café. Não repasse um fake, uma notícia que não é, sem antes de ter certeza. Venha conhecer nós, venha conhecer os sindicatos de Erechim. Todos os sindicatos, não só nós, os colegas estão aqui, a gente pode afirmar, todos nós somos sérios, temos um trabalho sério. Então, venha, a gente deixa o convite, venha até nós, converse, veja quais os benefícios de ser sócio, veja o que está acontecendo antes de repassar uma notícia. Porque é tão fácil você pegar o telefone na hora e republicar, repassar, compartilhar. Só que às vezes tu está fazendo pior, né? Quantas pessoas ainda não têm o conhecimento? Então, vem assim, ó, o convite que a gente faz é para quê? Se você é um ser democrático, vem usar a tua democracia e vem até nós, vamos conversar, vamos explicar. Se você quiser depois sair não convencido, é um direito total da pessoa, mas venha conversar, venha tomar um café com nós, venha participar, que a gente está aí para combater essa antidemocracia esse ano. Com certeza. E esse ano vai ser forte, meu povo amado. Ainda falando nessa questão da participação dos sindicatos na democracia, os sindicatos têm um papel muito importante, porque os sindicatos, na verdade, eles praticam a democracia. É praticada nas assembleias, nas reuniões que a gente faz, nas comunidades que o sindicato atua e participa. Então, assim, ó, no dia a dia a democracia é vivida. E é muito importante, que nem a Annelise falou, a gente está ligado no sindicato para buscar as informações. Qualquer dúvida, nos procure, venha falar com a gente. Os sindicatos é um modelo para ser seguido, mesmo sabendo que existe muitas fake news e muitos tralalá, né, de muitos empresários aí que falam mal, que se afastam do sindicato e tal, mas é importante o trabalhador ficar ligado e estar junto com o sindicato nessa luta aí pela democracia. Muito, muito importante. Junei, a gente aproveitando essa fala da Annelise e também do Gilson, a questão da participação do trabalhador no sindicato, ele tem que vir, primeiro, desprovido dessa máxima que o sindicato é lugar de gente vagabundo, né? Que a gente pode falar, que a gente muitos sindicatos acabam recebendo esse adjetivo também, né? É lugar de pessoas que não têm o que fazer, enfim, que a luta não é importante. Primeiro, você conhece o sindicato e depois, logicamente, como a Annelise falou, tu tira as suas conclusões. Mas o sindicato, não tem como dizer que o Gilney, né, não é de luta, que a Annelise não é de luta, que o Gilson, porque o sindicato não é só a direção do sindicato que está lá no dia a dia, mas o sindicato é os trabalhadores, né, Gilney? Nós somos o próprio trabalhador ali representando ele.
É igual tu comentou essa questão, que muitas vezes nós somos xingados no dia a dia, João, isso é normal, a gente tem até um costume disso, só que o trabalhador ele tem uma falta de informação nessa questão do que o sindicato às vezes faz por ele. Até para complementar a questão ali dessa jornada que a gente está em busca da redução do 5x2, que a gente já comentou nas semanas passadas também, que é uma luta que partiu dos sindicatos, de tudo mais, de alguns governadores também, e existe uma quebra de informação, porque tem muitos vídeos na internet, tudo que acaba passando para o pessoal. A jornada 5x2 foi aprovada. De fato, ela foi lá, a primeira votação, na Câmara ela foi já aprovada, certo? Agora ela foi para o Senado, falta o final ali para ser finalizada a emenda. Eu recebo isso no dia a dia do pessoal, as dúvidas do trabalhador também, se já está valendo ou se não está. A gente repassa, o pessoal tem que pedir mais informação para nós, a gente tenta explicar da melhor maneira também. A gente está agora também tentando distribuir a questão do associado, que a gente tem o contato do pessoal em WhatsApp. A gente manda uma mala direto para eles para uma informação complementar, para ele já talvez não estar cobrando alguma coisa da empresa. Claro, a empresa quiser reduzir isso já é ótimo. Ela já está se adaptando para futuramente, na redução ela já está pré-estabelecida, que hoje algumas empresas também já estão se adaptando na questão do 5x2, porém eles não reduziram ainda a carga horária, mas já é um pontapé inicial para valorizar o seu empregado, que a gente sabe que a mão de obra está bem faltante hoje, principalmente na nossa cidade, as vagas estão inúmeras em aberto, porque um pouco é a própria valorização do empregado, que uma empresa quando ela vai valorizar, ela vai achar mão de obra de imediato e o próprio trabalhador vai valorizar esse trabalho, ele não vai querer mudar de emprego, ele não vai esperar passar um tempo para talvez receber um seguro dele e ficar em casa. Que se ele for valorizado, ele vai continuar na jornada ali 5, 10, 20 anos na empresa e ser muito parceiro, fazer o seu trabalho com bem mais amor, bem mais dedicação também. Isso mesmo, né? Importante valorização das empresas para com o trabalhador. Gilson, para a gente fechar aqui, encaminhar o nosso programa, a gente falou aqui sobre desafio, né? Falamos sobre a importância do sindicato, falamos de convenção coletiva, falamos do dia a dia do sindicato. O futuro do sindicato vamos dizer, nessa selva de pedra, como será, Gilson? Na verdade, o futuro do sindicato depende muito da direção, podemos dizer que está no sindicato, né? Sim. Geralmente os dirigentes sindicais estão empenhados aí sempre proporcionar garantias salariais para o trabalhador, mantendo a questão dos direitos, né? Então, vai depender muito de cada entidade estar com o seu planejamento em dia, realizando campanhas, tipo essa campanha que a gente está aí do fim da jornada 6x2, né? Ou melhor, 6x1, e a implantação da 5x2. Então, depende muito da luta do trabalho do sindicato no dia a dia. E essa luta, a gente está engajado, na nossa categoria dos comerciários, de continuar ela, né? E até trazendo os novos dirigentes para que acompanhem o trabalho e proporcionam melhores condições de vida para o trabalhador. Esse é o principal objetivo, né? Com certeza. Annelise. Deixa eu complementar um pouco a fala do Gilson. Eu acho que também, além de tudo que o Gilson falou, que depende muito da nossa direção, depende muito de cada um, lá na categoria. Cada um se sentir abraçado pelo sindicato, porque assim, ó, às vezes, como o Junei colocou no início, eu estou há muito tempo aqui e vou fazer o meu salário. Mentira. O teu patrão não faz o teu salário. Quem faz o teu salário são as regras da CLT e são as regras do dissídio. Você é comissionado, mas lá pelas tantas o teu patrão resolve mudar o teu horário. É o sindicato que você recorre. Você é comissionado e lá, como já aconteceu em Erechim, tem uma empresa que estamos em uma audiência com a empresa, com a direção, que resolveu tirar o triênio. Então, assim, a partir do momento que cada um na sua categoria se sentir abraçado e se chamar o colega e vamos fazer parte do sindicato, aí que está a força e aí que está o futuro do nosso sindicato. Nós vamos fazer a nossa parte, como o Gilson falou, eu acho que é muito importante o que o Gilson falou, porque assim, ó, somos liberados, somos 4 ou 5 liberados, somos 22 em todo o comércio de Erechim, tem pessoas lá em empresa tal, que são do sindicato, então assim, para dar o apoio lá na empresa, somos 22, então, pessoas na categoria, dentro do sindicato, mas somos mais de 1.000 sócios unidos e a gente quer mais.
A gente está nesse programa, a gente está conversando com as pessoas porque a gente quer toda a nossa categoria unida para que a nossa categoria seja forte e consiga, com isso, complementar tudo que a gente falou aqui. Consiga derrubar as fake news, consiga garantir os direitos e consiga... Porque é a união, né, João? É a união da categoria. Então, essa conscientização de um por um, de chegar no dia da assembleia, de convidar o colega, vamos para lá, ou ter uma dúvida, debater, 2 pessoas, isso é democracia. A partir do momento que eu estou lá na loja, que eu digo, eu estou com dúvida disso, chamo o meu colega, vamos lá no sindicato tirar essa dúvida, eu acho que isso é democracia. Tu está exercendo o teu direito de julgar, de se convencer ou não, tranquilo, isso é democracia, mas assim, de se unir, principalmente. O futuro do sindicato está na mão dos dirigentes sindicais, que têm a sua parte, e de cada um também que resolve entender que tem leis e que tem que ser cumpridas. Porque depois, assim, um exemplo básico. Você trabalhou anos numa empresa, na hora da rescisão você fica com dúvida. Vem uma dúvida, mesmo que o teu patrão até então, não estou falando que fez errado esse tempo todo, mas vem a dúvida, será que está tudo certo? Para quem que você vai recorrer? É para o sindicato. A gente está lá abraçando todo mundo, recebendo, fazendo contas, calculando, revisando. Então, assim, se você sabe que tu vai ter essa dúvida no final, vem com nós desde o início. O convite fica aqui. Nós queremos toda a categoria unida e com nós para a gente bombar numa assembleia, né, João? Para a gente bombar num dissídio para todo casa mundo. cheia, né? Casa cheia. Então, acho que depende dos dois, né? Com certeza depende. Juneito queria complementar também nessa questão do convite para todos os trabalhadores do comércio de Erechim e região fazer parte da entidade sindical. Isso a gente tem o convite todo dia para o pessoal fazer parte do sindicato, para estar mais presente, ver como que é o nosso dia a dia, como nós comentamos, não é só a questão de uma negociação salarial. Nós do sindicato, todo dia a gente está com um trabalho externo, trabalho dentro de empresas, campanhas de associações, levar informação, o porquê que a gente quer o associado, a valorização dele, porque no momento que eu tenho o trabalhador como associado, eu tenho um contato mais direto, certo? Eu tenho um contato do WhatsApp, um e-mail dele para passar uma informação, uma nova convenção que já foi fechada. Eu faço esse convite para o pessoal e, inclusive, utilizar os benefícios que o sindicato oferece. No nosso site tem disponível isso, no nosso WhatsApp do sindicato é disponível para passar essa informação. No nosso WhatsApp particular, inclusive, a gente já comentou isso, que a gente passa para o pessoal essa informação 24 horas praticamente, não é só no nosso horário comercial de trabalho. Se precisar uma informação fora de horário, que muitas vezes o trabalhador não consegue esse acesso durante o dia porque o patrão impede de uso de telefone, a gente responde final de expediente, durante a noite, sábados, domingos, feriados, que a gente faz a fiscalização também. A gente está presente com o trabalhador, tá? E a gente convida mais uma vez para vir utilizar os benefícios, que são inúmeros, tá? A gente tem um PDF ali em torno de 25 páginas, mais ou menos, que é tudo voltado ao associado, tá? Para ele poder utilizar um a um ali, que é bem benéfico. É bem benéfico, com certeza, os benefícios do sindicato. Dilson, quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa rádio. Dilson se deslocou, ele, a Annelise e também o Junei, lá da cidade de Erechim, para vir aqui em Chapecó para conversar com a gente. Fica muito honrado da presença de vocês. Venham sempre que puderem, venham nos visitar aqui no nosso estúdio. Queria agradecer, Dilson, você pela parceria e estar sempre conosco. Parabéns pelo grande trabalho aí junto com o Junei, junto com a Annelise. E seguimos juntos aí toda quarta-feira, sempre a partir das 8h30. Hoje, como eles estavam em viagem, chegaram um pouco mais tarde, mas deu tudo certo, está tudo bem. Dilson, parabéns pelo trabalho, um grande abraço e até a próxima semana. Até a próxima semana. A gente agradece esse espaço aí, estamos aí, engajados nessa luta. Com certeza. Obrigado, Dilson. Annelise, obrigado também pela sua visita. Desejo para você aí também uma boa semana e até a semana que vem. Muito obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes também. Um abraço. Obrigado, Junei, também pela sua presença e até a próxima semana. Agradeço mais uma vez aqui a nossa participação, levando mais informações e, repito, se algum dos trabalhadores associados tem alguma dúvida, pode entrar em contato com nós que a gente esclarece. Se precisar, que a gente vá até a empresa tirar uma dúvida pessoalmente também, a gente vai lá com certeza para estar fazendo essa informação, levando e explicando tudo que é o papel do sindicato mais detalhadamente. Agradeço ali aos ouvintes também.